Vamos para o 18. A incessante repetição de Dora dos mesmos pensamentos sobre as relações do pai com o Frau K. possibilitou extrair material ainda mais importante da análise. Analise, cortar ao longo de. Uma sequência de pensamentos como esta pode ser descrita como excessivamente intensa, ou melhor, reforçada ou prevalente, überfertig, na concepção de Wernicke, 1900, página 140. Ela mostra seu caráter patológico a despeito de seu conteúdo aparentemente razoável pela simples peculiaridade de que nenhuma parcela de esforço consciente e voluntário de pensamento por parte do paciente pode dissipá-la ou eliminá-la. Uma sequência normal de pensamentos, por intensa que seja, pode eventualmente ser eliminada. Dora achava com inteira razão que seus pensamentos sobre o pai precisavam ser julgados de forma especial. Dizia ela, não consigo pensar em mais nada, queixava-se ela continuamente. Sei que, segundo meu irmão, nós, os filhos, não temos o direito de criticar este comportamento do pai. Ele afirma que não nos devemos preocupar com isto e que talvez devamos mesmo alegrar-nos por ter ele encontrado uma mulher que ele pode amar, já que a mãe o compreende tão pouco. Posso entender isso e gostaria de pensar como meu irmão, mas não posso. Não posso perdoá-lo. Perdoá-lo ao pai. Não posso perdoar o pai. Uma nota. Um pensamento supervalente desta espécie é muitas vezes além da profunda depressão, o único sintoma de um estado patológico geralmente descrito como melancolia, mas que pode ser esclarecido pela psicanálise como uma histeria. Ora, o que se deve fazer em face de um pensamento prevalente como este, depois que se conheceram os seus fundamentos conscientes e se ouviram os protestos ineficazes contra eles feitos? A reflexão surgirá que, agora em itálico, esta sequência excessivamente intensa de pensamentos deve seu reforço ao inconsciente. Então, tem coisa aí por baixo. Lacan parece que dizia que tinha um coelho na toca, né? Ela não se pode resolver por qualquer reforço de pensamento, seja porque ela própria lança suas raízes até o material inconsciente recalcado, seja por um outro pensamento inconsciente, encontra-se oculto atrás dela. No último caso, o pensamento oculto é, via de regra, o contrário direto do prevalente. Os pensamentos contrários sempre estão intimamente ligados um ao outro e são frequentemente separados 2 a 2, de tal forma que, agora em itálico de novo, um pensamento é excessiva e intensamente consciente, ao passo que sua contraparte é recalcada e inconsciente. E acabou o itálico aí. Esta relação entre os dois pensamentos é um efeito do processo do recalcamento, pois o recalcamento é muitas vezes alcançado por meio de um reforço excessivo do pensamento contrário àquele que deve ser recalcado. A esse processo chamado reforço reativo e ao pensamento que se afirma como excessiva intensidade na consciência e da mesma forma que um preconceito não pode ser eliminado, chamo pensamento reativo.
Os dois pensamentos, então, atuam, um em relação ao outro, como as duas agulhas de um galvanômetro estático. O pensamento reativo mantém o pensamento censurável sob a repressão por meio de um certo excesso de intensidade. Sob o recalcamento, né? Mas, por esse motivo, ele próprio é apagado e invulnerável aos esforços conscientes do pensamento. Desta forma, a maneira de privar o pensamento excessivamente intenso de seu reforço é trazer à consciência o seu contrário recalcado. Nota: a questão de ideias excessivamente intensas foi examinada mais alongadamente e em linhas muito semelhantes nas duas primeiras sessões da parte 2 de seu projeto de uma psicologia científica, publicado póstumamente em 1895. É isso que eu queria dizer para vocês esse tempo todo que eu estou aqui. O Freud escondeu o projeto na gaveta, mas ele sabia. Aqui está em 1901. Ele tinha uma noção do que ele já tinha escrito. Tudo isso está escrito no projeto. Devemos estar preparados também para encontrar casos em que a prevalência de um pensamento se deve não à presença de uma apenas destas duas causas, mas à simultaneidade das duas. Outras complicações também podem surgir, mas elas podem facilmente ser ajustadas ao esquema geral. O projeto é tão importante que a neurologia, quando o projeto fez 100 anos, fez um evento e fez um livro sobre o projeto. É o Pribram quem propôs isso e fez isso. E a neurologia muda muito a partir da leitura do projeto. Apliquemos agora a nossa teoria ao exemplo fornecido pelo caso Dora. Agora nota, das duas possibilidades, isto é, que o pensamento prevalente deve-se a reforço direto e b, a reforço reativo derivado do inconsciente, A é examinado neste e nos dois parágrafos seguintes, enquanto se mostra que B está presente em duas formas, a primeira das quais é considerada nos 3 parágrafos que se seguem e a segunda no restante da seção. Em virtude dessa nota, eu vou parar aqui. E aí a gente dá sequência à parte 19, a partir daqui. Estou na página 53, o caso está encerrando, e vocês que não conhecem vão ver o final interessante que ele tem. Os que conhecem vão rever a construção que Freud vai fazendo até chegar à verdadeira história do caso, né? Bom, parando aqui.